Pessoal, falando um pouquinho sobre esse processamento sensorial, né, no TEA, em relação ao sistema tátil, o que geralmente a gente identifica? A criança ela pode ser mais tolerante ou não perceber a dor, ela parece não perceber ou discriminar frio e calor, sabe aquela criança que tá calor e ela quer pôr blusa, tá frio e ela quer ficar sem blusa. Claro que no TEA vai entrar também a questão da rigidez de comportamento, né? Da inflexibilidade, que também pode ter relação, mas também pode ser por uma falha ali na percepção tátil. A criança pode ser autoagressiva, ela pode evitar o contato físico com outras pessoas, né? Vai esquivar desse contato. Ela pode ter dificuldades nas atividades que a gente já listou anteriormente, porque todas essas atividades envolvem, né, o sistema tátil. Cortar o cabelo, quantas mães chegam com essa queixa? É um sofrimento cortar o cabelo, porque ele não tolera pôr a capa, ele não aceita o movimento, a sensação da tesoura aqui próxima à nuca, não aceita a maquininha, né? Então, isso pode se tornar um grande problema. A criança pode ter um interesse por superfícies ásperas, ela pode buscar esse contato tátil, ela pode também andar na ponta dos pés para evitar o contato do pé inteiro com a superfície, né? Quanto ao sistema vestibular, ela pode ter problemas no seu equilíbrio, ou ela pode apresentar os balanceios, né? A gente fala muito das estereotipias, então os movimentos de girar, os movimentos, né, repetitivos aí com o corpo podem ter relação com esse processamento da informação vestibular. Quanto ao sistema proprioceptivo, a gente pode encontrar crianças que são mais desajeitadas, crianças que são estabanadas, e que, pensando na psicomotricidade, isso também tem relação com a nossa percepção, né, de corpo, com o nosso esquema corporal, mas também com a nossa orientação no espaço, né? Como que eu sei se o meu corpo vai caber para passar em determinado espaço? Como que eu vou organizar esse corpo para jogar a bola, né? Então, o motoramente desajeitado é uma característica comum nas crianças com TEA. A questão da regulação de força, então a criança vai carregar um objeto pesado, um objeto mais leve, ela não sabe dosar, não sabe graduar quanta força que ela vai utilizar na ação. Pensando na escrita, a criança imprime muita força, ela deixa o papel até marcado, ou então ela segura tão leve que a gente nem consegue enxergar o traçado. Isso tem relação com o sistema proprioceptivo, né? E tem relação com a nossa tonicidade, que é a base psicomotora. O andar na ponta dos pés também pode ter relação com esse sistema proprioceptivo. Crianças que têm estereotipias de pular, por exemplo, quando a criança pula, esse impacto do pé dela, do corpo dela contra o chão, também está fornecendo uma informação proprioceptiva. E pode ser que a criança esteja usando esse pular no chão como uma forma de abafar uma outra sensação que está desconfortável para ela. Tá? Quanto ao sistema visual, interesse por objetos que giram, por objetos luminosos, né? Tem crianças, por exemplo, que vão ficar buscando deslocar o olhar, né, na parede ou deslocar na mesa, simplesmente para ter essa sensação visual. A questão da esquiva do contato visual, que também é um sinal, né, de falha no processamento visual. O prejuízo no reconhecimento e, na verdade, na interpretação das expressões faciais. Então, se a gente está bravo, se a gente está feliz, como que a minha criança com TEA consegue discriminar isso? Como que ela consegue identificar essas diferentes expressões faciais? E a recusa de alimentos devido à sua cor. Eu já recebi crianças que não tinham queixas táteis, que não tinham queixas gustativas, né? Não tinham queixas de outros sistemas, mas que tinham um problema na alimentação devido à cor dos alimentos. Então, a criança só aceitava objetos, né, só aceitava alimentos claros, por exemplo, ou alimentos brancos, nem mesmo doces, que geralmente as crianças gostam, a criança não aceitava porque o doce era colorido. Então, claro que aí também entra a questão da rigidez, da inflexibilidade que a gente já comentou, mas é uma característica que tem relação com o sistema visual. Quanto ao sistema auditivo, não atender quando chamada verbalmente, a intolerância ou incômodo exagerado com alguns sons, a emissão de sons repetitivos, que é a ecolalia, né? São sinais relacionados a uma falha nesse processamento auditivo.
E, pessoal, queria mais uma vez convidar vocês para virem fazer a nossa pós de psicomotricidade. Então, na nossa pós de psicomotricidade, vocês vão ver sobre a avaliação psicomotora, vocês vão entender do controle motor, vocês vão vivenciar atividades práticas, né? Vocês vão ter contato com atividades que vocês podem aplicar na clínica, na escola ou mesmo no ambiente domiciliar. Então, vocês vão ter uma imensidão de conteúdos que hoje na oficina eu falo que a gente só consegue dar uma pitada do que vocês vão conseguir ver na pós, tá? Mas que realmente a pós de psicomotricidade, eu falo que de todas as pós da Rema é uma das minhas preferidas, porque realmente ela tem uma riqueza tanto de conteúdos teóricos quanto de prática também, tá? Quanto ao nosso sistema olfativo e o sistema gustativo, né? As crianças com TEA, elas podem ter o hábito de cheirar coisas que não são comestíveis, elas podem recusar alimentos devido ao seu odor, elas também podem recusar alimentos devido ao seu sabor, ou sabe aquela criança que coloca tudo na boca, né? Seja alimento ou não alimento? Isso também pode estar relacionado com essa falha no processamento da informação gustativa, da informação tátil, né? Porque a criança leva a boca porque é como se ela estivesse descobrindo aquele objeto, né? Assemelha-se ao bebê que passa pela fase do levar os objetos à boca como forma de reconhecer, mas depois essa criança pode, mesmo em idades, né, maiores, ela persistir com esse levar à boca indiscriminadamente, né? Pode ser, inclusive, uma busca de uma sensação dentro da boca. E aí, pessoal, quando a criança, então, tem um conjunto de falhas, né? Sejam vestibulares, proprioceptivas ou dos nossos 5 sentidos básicos, né? Além da nossa interocepção que a gente comentou inicialmente. Então, esse conjunto de falhas, ele pode configurar uma disfunção de integração sensorial, que é o termo DIS. Vocês também podem achar como transtorno do processamento sensorial. E essa disfunção, ela vai impactar na interpretação desses sentidos pela criança e, consequentemente, atrapalhar em funções do seu dia a dia, seja na brincadeira, seja no autocuidado, seja na escola, por exemplo, no momento de escrita, tá? Tudo isso pode ter relação com as disfunções de integração sensorial. Inclusive, no TEA, as disfunções, elas acabam entrando, inclusive, como critério diagnóstico do DSM-5. Então, a hiper ou hiporresposta a estímulos sensoriais, o interesse que é incomum por aspectos sensoriais do ambiente, como indiferençadora, temperatura, reação contrária a sons ou texturas específicas, cheirar ou tocar objetos de forma excessiva, fascinação visual por luzes ou movimento. Então, essas características que entram como critério diagnóstico do DSM-5, elas podem estar relacionadas a essa disfunção de integração sensorial e que está presente em mais de 90% dos indivíduos com TEA, né? Tem pesquisas falando até em 96% dos indivíduos com TEA apresentando uma disfunção de integração sensorial.